Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando somos inspirados pelo amor de Deus, nada do que fazemos é como um sacrifício. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós oramos, o Espírito Santo, ele vem para perto de nós. Os nossos pensamentos, eles são modificados. Nós começamos a pensar mais semelhantes ao Senhor. Mas tudo isso depende da fé com que você ora, com a intenção que você chama a Deus para perto de você. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a entender que Jesus ele conversa conosco de diversas formas. Mas sempre os nossos pensamentos, eles estarão alinhados à palavra de Deus. E sempre a vontade de Deus vai ser soberana a nossa. Pois os planos de Deus, eles são maiores que os nossos e muito diferentes dos nossos. Porque o poder de Deus, ele vai além das nossas capacidades e muito além da nossa imaginação. São coisas que nós nem podemos imaginar, nem podemos pensar e nem sabíamos que existia. Quando nós vivemos longe da presença de Deus, nós nem sabemos que existem tantos bons sentimentos. E sem custar nada, sem depender de nada, sem que nós precisamos nos capacitar de alguma forma. Porque quando Deus vem, Ele simplesmente mostra a razão da nossa vida e tudo aquilo que nós precisamos para ser feliz e viver. E tudo está ligado nele. Nós não precisamos de mais nada, porque nele a nossa vida se resume a tudo. Se a gente vai lá em Marcos, versículo 12, 33, a palavra do Senhor ela diz assim: devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças, e também devemos amar os outros como amamos a nós mesmos. Pois é melhor obedecer a estes 2 mandamentos do que trazer animais para serem queimados no altar e oferecer outros sacrifícios a Deus. Quando a gente percebe qual é a intenção de Deus, ou qual é o mandamento, ou qual é a forma, ou a melhor forma de que nós possamos viver, fica muito claro que Deus quer que nós amamos. E o que é amar? Amar é agir inspirado pelo Espírito Santo. Amar é praticar as coisas que Deus ensina. Por quê? Porque o próprio Deus é o amor. Então, quando nós amamos de todo o coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, os nossos pensamentos estão inundados da palavra de Deus, então quando eu vou pensar para solucionar ou para fazer alguma coisa, a atitude que eu tenho é justamente essa, de fazer a forma que Deus ensina e sem duvidar, sem reclamar, sem pensar se é difícil ou não. Porque às vezes a gente entende que é difícil perdoar, é difícil abrir mão, é difícil fazer as coisas da forma que Deus ensina. Sozinho é. Se nós tentamos praticar esses dons espirituais ou essas coisas que só podem ser feitas na presença do Espírito Santo, eu acabo me machucando, eu acabo me frustrando, os meus pensamentos eles acabam me perturbando. Então eu perdoo de boca, mas dentro do meu coração eu não consigo perdoar. Então, para que nós possamos ter as características de Deus, nós precisamos que Deus esteja na nossa vida. Nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente. Então a gente sabe que as nossas palavras, por estarem dentro do nosso coração, serão semelhantes. E os nossos pensamentos também serão semelhantes. Então, como eu
eu sei se eu coloquei Deus em primeiro lugar da minha vida? Quando as minhas palavras refletem as palavras de Jesus, quando os meus pensamentos refletem os pensamentos de Jesus, e às vezes você está aí, pensando em alguém, morrendo de saudade, se sentindo abandonado, sozinho, trocado, pensando na vida passada que você teve, nas coisas como elas eram e não são mais. E está gastando tempo se sentindo triste, tempo se sentindo abandonado, tempo questionando, talvez tempo odiando. E nada disso foi o que Deus pediu. Deus pediu para que eu pudesse amar. Então, conforme eu me aproximo de Deus, eu começo a entender a razão que as coisas não deram certo ou as coisas não darão certo. Porque não adianta nada eu tentar fazer alguma coisa se os meus sentimentos, eles o tempo todo acusam. Não, não, não. Nós precisamos ouvir essa voz. Porque se essa voz é o Senhor quem nos diz, se eu tenho orado, eu tenho pedido respostas para Deus, eu tenho tentado me aproximar mais do Senhor e tenho começado a sentir esses tipos de sentimento, é Deus tentando te colocar para o caminho certo. Porque certamente que o mal também vai usar esses tipos de sentimento. É quando você tenta buscar a Deus e Ele coloca a dúvida dentro do teu coração. Essa é a forma que Satanás, ele entra na tua vida e joga a tua vida para dentro do buraco. Enquanto Deus te chama, vem aqui, fica comigo, o mal diz, não, vai ali, pode comer daquele fruto, ele não tem problema nenhum, ele vai te dar conhecimento, ele vai te dar liberdade, ele vai te dar poder. Nós temos que ter uma relação de dependência com Deus o tempo inteiro, o tempo todo. E aí Deus fala que nós também devemos amar Ele com todas as nossas forças. E é justamente isso, enquanto nós temos consciência, enquanto nós conseguimos adorar, enquanto nós conseguimos escolher, nós temos que sempre escolher caminhar ao lado de Deus. Nunca deixar Deus em algum canto e ir para outro lugar. Nunca deixar Deus em algum canto e ir buscar os nossos interesses. E quando Deus está exatamente dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e dentro das nossas forças, ou dentro das nossas escolhas, ou onde nós gastamos tempo, aí sim nós conseguimos amar aos outros. Amar aos outros, quem é o amor? Deus é o amor. Nós conseguimos entregar Deus às outras pessoas. Nós conseguimos que a nossa vida seja um reflexo da obediência que nós temos a Deus. De novo, e eu sempre repito, nós nunca seremos perfeitos. Mas enquanto o Senhor inspira os nossos passos, nós conseguimos praticar e realizar as coisas que Ele coloca dentro do nosso coração. E olha que interessante, pois é melhor obedecer a esses 2 mandamentos do que a trazer animais para serem queimados. Naquela época, o sacrifício era justamente isso, era eu pegar algo e ao invés de eu consumir aquilo com a minha família, eu vou lá e consumo aquilo junto ao Senhor. Então Deus, ele acha que é muito melhor nós termos uma vida cheia do Espírito Santo do que a gente, de tempos em tempos, ficar fazendo algum tipo de sacrifício. Vou lá, tá na época, eu não sei direito das épocas do calendário das igrejas, mas tem época que eles costumam ficar fazendo intenção, ou faz alguma coisa, jejum de não sei o quem, e não sei o que. Então assim, você ao invés de ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma rotina de oração, da busca incessante da presença de Deus, para que as tuas palavras e os teus pensamentos e o teu tempo gasto possa refletir isso, e isso reflita não apenas na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Não, a gente prefere viver de qualquer jeito, e quando as coisas elas fogem do controle, aí a gente dobra o joelho, aí a gente ora, aí a gente questiona, aí a gente faz promessas. Não, Senhor, eu prometo que se o Senhor fizer isso e se... Tá bom, Deus ele está respondendo para você imediatamente. A oração é o primeiro milagre que acontece. Quando nós oramos com um coração arrependido, pronto para obedecer o Senhor, e nós aceitamos aquilo que Ele diz,
tá ótimo. Essa é a reconciliação que Deus quer. É isso que Deus espera de nós. E nós sentimos aquilo e sabemos que se o bem não está em nós, se eu não me sinto confortável com uma decisão ou com alguma coisa, não é aquilo que eu tenho que fazer. Não adianta fazer alguma coisa para agradar outra pessoa, porque no final eu vou acabar me arrependendo. Então esse pagar para ver, eu vou para ver, depois qualquer coisa eu volto, Cara, não tem nada a ver. Não é desse jeito que é a nossa vida, porque Deus não é pagar para ver, Deus é a certeza, Deus ele não tem dúvida. Ontem nós falamos sobre a passagem da mente dividida, sobre a onda do mar que vai para um lugar e vai para outro. Então não é isso que nós queremos para a nossa vida. E quando nós servimos ao Senhor, quando nós acordamos mais cedo, quando nós lemos a Bíblia logo pela manhã, quando nós ouvimos louvores, nada disso para nós é um sacrifício. Então eu ajudar o Senhor, eu servir ao Senhor, e não é como se eu estivesse fazendo algo que eu estou tirando de mim para dar para Deus. Nossa, vai me fazer falta. Da mesma forma, Deus ele cita passagens sobre você dar algo para alguém. Por exemplo, eu vou ajudar a igreja dando dízimo, mas que isso tenha que ser feito com alegria e não como uma obrigação. Você não é obrigado a isso, mas se você sente dentro do teu coração que você tem que ajudar, ajude. Se você sente que não tem, não ajude. É exatamente isso, nós temos que obedecer não às regras, mas obedecer aquilo que Deus diz, aquilo que Ele coloca dentro de nós, dentro do nosso chamado, dentro do nosso propósito, porque cada um aqui vai ajudar à sua maneira e do seu jeito. Se a gente continua lá em Hebreus 13, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim: por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus. Esse é o louvor e o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. De novo, a mesma palavra e o mesmo comportamento. Deus ele não espera que nós ofereçamos um animal, ou que nós ofereçamos um jejum, que nós oferecemos algum tipo de coisa para ter algum outro tipo de benefício, que seja o perdão ou que seja a reconciliação. Então, se você quer oferecer o jejum, você vai ter que oferecer ele todo dia. Se você quer oferecer o refrigerante, o chocolate, alguma coisa, você vai oferecer todos os dias. Não por um período, depois você para e volta para a velha vida. Porque ou a gente se converte e não volta mais para trás, e não olha mais para trás. Lembra que Deus dizia que aquele que começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus, porque Deus é daqui para frente. Então não importa como a sua vida está hoje, tudo que você precisa já está dentro de você. Aquilo que foi sacrificado para trás, foi sacrificado. Então ou a gente se converte, ou as outras pessoas se convertem e através disso aconteça novos milagres, ou não adianta você ficar insistindo, se frustrando. Você sabe o que vai acontecer no final? É terapia, é psiquiatra, é remédio, ou bebida, ou alguma dependência de alguma outra coisa. E aí fica aquela ilusão que o problema é a pessoa e não você. Então você vai achar que arrumando outra pessoa vai dar certo. E aí a pessoa casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E tenta de um jeito, e tenta de outro. E sempre repetindo o mesmo comportamento. Se eu faço a mesma coisa, eu tenho o mesmo resultado. Então qual é a forma que eu posso louvar ao Senhor? Qual é a forma que eu posso agradecer ao Senhor? Existe uma única forma. Por meio de Jesus Cristo. Não é por meio de santo, não é por meio de mãezinha, não é por meio de simpatia, não é por meio de peregrinação de maluquice, não é por meio de nada dessas coisas. É por Jesus. Se Jesus não está nos teus lábios, é porque Jesus não está nos teus pensamentos. Se você não consegue proferir o nome de Jesus, se você quer colocar alguém como mais importante, tem uma passagem que as pessoas chegam lá e começam a dizer: olha, Senhor, a sua mãe e o seu irmão, eles estão aqui.
E tá aquela multidão em volta de Jesus. E Jesus olha e diz: quem é a minha mãe? E quem é o meu irmão? A não ser quem faz a vontade de Deus. Um pouquinho antes, se a gente for lá em Marcos e olhar essa passagem, enquanto Jesus pregava, fala que os familiares dele chegaram lá e começaram a questionar ele se ele estava louco. Dá para você começar a entender pelo comportamento de Jesus que ele veio cumprir uma missão, e a missão dele não era ser família. A missão dele aqui era ser sal e ser luz e ser o Filho de Deus. A missão dele aqui era ser o exemplo. E ele falava, olha, as piores pessoas serão as pessoas da sua própria casa. Você pode gostar do que eu falo, você pode achar que não, você pode achar que sim. Você tem o direito de achar o que você quiser. Mas a partir do momento que você acha o que você quiser, que Jesus não é o nome que está acima de todo nome, você vai viver no meio da escuridão. Pode ter momentos, né? Porque a vida, ela é feita de momentos. Não é não. Porque a luz, ela não se torna trevas para depois se tornar luz, para virar trevas, para se tornar luz. A luz é sempre luz. O amor é sempre amor. A natureza de Deus, ela não transita entre o bem e o mal. Então, esse é o sentimento de uma pessoa que vive de migalhas. Onde Satanás dá alguns pequenos indícios para ele achar, mas e no final? E no resultado final? O que aconteceu? Você alcançou os teus sonhos? Você achou que tudo daria certo? E aí? Aí você vai procurar um culpado. Coloca a culpa em alguém que está tudo bem. Vai mudar os teus sentimentos? É claro que não. Então nós já descobrimos uma coisa, que nós devemos oferecer através de Jesus Cristo. E como que eu ofereço um sacrifício para Deus? É matando animais? Não. É louvando ao Senhor. Um louvor é um agradecimento. Então, quando nós cantamos, nós demonstramos a alegria que está dentro de nós, pela salvação que nós recebemos, pela presença que nós temos, pelo sustento e por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não é simplesmente agradecer pela bênção. Ai, como eu sou abençoado. Ai, como eu recebi uma vitória do Senhor. A vitória é todo dia. Se eu oro e o Senhor vem, se eu encontro graça diante de Deus, é todo dia. Isso já é uma vitória. Esse é o louvor e o sacrifício que apresentamos. A oferta que é dada, apresentada por lábios que confessam a sua fé nele. Então, quando nós cantamos, nós estamos confessando para Deus. E isso é uma oferta. Então, eu já estou oferecendo algo para Deus. Quando eu decido gastar o meu tempo louvando, adorando, lendo a palavra de Deus, tudo isso é como se fosse uma oferta. E nós ouvimos dentro da igreja, é hora da oferta, é din-din, dinheirinho. Se você cantou, se você louvou, você já ofereceu para Deus a oferta. Não é levando o bezerro lá na frente. Quem que é o bezerrinho lá na frente? Quem depende disso? Mas nós dependemos de Deus. A nossa oferta é dada exatamente dessa forma. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Então nós temos que praticar o bem, nós temos que ajudar uns aos outros. E como nós ajudamos? Oferecendo o Evangelho, oferecendo a palavra de Deus, compartilhando esse devocional com as pessoas, compartilhando as coisas boas que o Senhor faz dentro do teu coração e dentro dos teus sentimentos. Porque o Evangelho não é só posse, não é só vida nessa vida, não é só essas maluquices inteiras que às vezes a gente coloca um milagre acima de Deus. Se tem milagre é bom, se não tem, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a unção de Deus, tem que ter a paz, tem que ter o amor, tem que ter a esperança, tem que ter a felicidade, tem que ter a eternidade. E é justamente essas coisas, e por agradar a Deus, nós nos sentimos satisfeitos. E essa satisfação se reflete no nosso comportamento, nas nossas palavras, porque nós vamos ter que conviver com pessoas que não sabem amar.
com pessoas que vivem nas trevas, com pessoas que não tiveram um encontro com o Senhor, que não entendem o valor da conversão, pessoas que estão perdidas, pessoas que elas estão vagando, sem conhecimento e sem sabedoria. Elas estão perecendo, como o Senhor, Ele nos ensina, que o seu povo perece por falta de conhecimento. Então nós vamos amar uns aos outros, dividindo o Evangelho, dividindo o comportamento, dividindo a sabedoria, aconselhando as pessoas segundo a Bíblia e segundo aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, não para que elas sejam obrigadas a fazer aquilo que nós queremos, porque não existe um perdão como obrigação. Nós não somos capazes de viver a vida que Deus sonhou sem Deus. Que isso sempre fique muito bem claro. Aonde nós gastamos o nosso tempo está as nossas intenções. E quando nós gastamos tempo em coisas que não podem nos trazer retornos para essa vida, mas para a eternidade, aí nós estamos ajuntando tesouro no céu e estamos vivendo o nosso propósito, que dure o tempo que durar. Porque é melhor a gente estar em paz com Deus do que viver dentro de uma casa, satisfazendo outras pessoas, mas dentro de nós o inferno acontecendo. Triste, sozinho, deprimido. Muitas vezes você entra no banheiro para chorar porque não suporta mais. Tenta às vezes mudar e não consegue, porque o pecado ele é uma luta e ele nos domina e ele nos escraviza. Mas enquanto eu não consigo reconhecer o mal que está dentro de mim, eu continuo perdendo essa batalha todos os dias. Enquanto eu continuo recorrendo aos mesmos vícios todos os dias, o mesmo comportamento. Se eu faço aquilo que os que não creem fazem, é sinal que tem alguma coisa errada, porque a luz e as trevas, elas não se misturam. Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, conduzir os teus passos, que o Senhor ele possa te inspirar pelo amor que Ele tem por nós e que nós consigamos perdoar, mas antes de tudo, nos arrepender. Porque se eu não consigo me olhar como a pior pessoa do mundo, e não de uma forma de se vitimizar, mas da forma real, sabendo que sem Deus, nada de bom habita em mim, eu jamais vou conseguir alcançar uma outra vida ou um outro patamar. Leia a palavra de Deus. Todos os dias eu peço insistentemente a mesma coisa. Leia a palavra de Deus. Porque eu sei que isso vai libertar você de tudo aquilo que você nem sabia que te aprisionava. E aí quando você pensar em realizar algo, você vai conseguir. Porque nada que nós fazemos é um sacrifício. Nem ler a palavra, nem louvar o Senhor, nem evangelizar, nem ajudar e nem amar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.